Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas, capítulos 31 e 32, e também vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, buscamos a Tua face nessa hora, queremos aprender Tua palavra, queremos Te conhecer mais e conformar a nossa vida à Tua vontade, Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus oramos. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 31, continuamos aqui a narrativa a respeito de Ezequias, rei de Judá. Acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois todos os filhos de Israel voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Vamos lembrar aqui que na última leitura nós vimos que Ezequias conduziu o povo à realização da Páscoa, coisa que não se fazia desde o tempo de Salomão. Ele convocou o povo de Deus, tanto do Reino do Sul como também do Reino do Norte. Veio muita gente. E essa festa se estendeu para além dos 7 dias, chegou a 14 dias, e o finalzinho do capítulo 30 mostrou como eles estavam alegres, festivos, né, na presença de Deus. E aí esse início do capítulo 31 está dizendo que quando acabou tudo isso, aqueles que estavam ali, eles saíram pela cidade de Judá, quebrando tudo que tinha qualquer relação com idolatria. Os postes, a Deus, a Zerá, os lugares altos, os altares em todo canto, foi destruído pelo próprio povo. Versículo 2. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Então veja, Ezequias fez a Páscoa, né? Celebrou a Páscoa com o povo, reorganizou os turnos dos levitas e dos sacerdotes, né? E ordenou para que todos que morassem em Jerusalém contribuíssem com a sua parte devido aos sacerdotes e levitas. Porque muito provavelmente os sacerdotes e os levitas já não estavam mais sendo sustentados pelo próprio povo para a realização do serviço de Deus. Provavelmente eles já estavam, né, cada um fazendo suas próprias atividades, seu comércio, enfim, e não estavam mais se dedicando à lei do Senhor. Né? Então ele ordena ao povo que contribua com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Né? Esse princípio ele prevalece desde a lei de Moisés até o final, quando Paulo, por exemplo, diz que aqueles que se afadigam da palavra, ou seja, na lei de Deus, né, eles devem receber o suprimento material para que eles possam trabalhar exclusivamente para abençoar o povo a partir da sua consagração às coisas de Deus. E o povo, quando ele está com o coração no lugar certo,
quando ele entende como Deus faz as coisas, ele não vê problema na contribuição, no dízimo, essas coisas todas, né? Veja aqui que no versículo 5, logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias, não foi o que sobrou. As primícias de tudo isso daqui trouxeram também em abundância os dízimos de tudo, conforme a lei do Senhor, né? Os dízimos, eles, em primeiro lugar, eles servem para a manutenção do serviço sacerdotal no Antigo Testamento. Lá em Malaquias, também, além disso, é colocado uma outra coisa, para que haja sempre mantimento na casa do Senhor, certamente para atender às necessidades, né? E então a obra de Deus ela acontece a partir de recursos que são originados da voluntariedade, da generosidade do próprio povo de Deus. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Então, juntou tanta coisa, né? E Ezequias, o rei, os líderes, se alegraram diante de Deus e bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias, e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna, e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, das cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Faziam distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, pelo seu ministério, os seus cargos, segundo os seus turnos. Então as coisas eram distribuídas entre as famílias dos sacerdotes e dos levitas, né? Interessante que hoje em dia as pessoas elas se animam mais a fazer ofertas, levando em consideração, ora, eu tô contribuindo porque eu estou usufruindo da luz elétrica, do ar-condicionado, da água, da limpeza. Então, por isso eu contribuo. Ou então, não, eu contribuo porque eu estou vendo aqui um projeto de expansão, um projeto de evangelização, um projeto de construção. Eu contribuo porque eu estou investindo em missionários que saem das suas casas e vão para lugares distantes para pregar o Evangelho. E veja, todas essas frentes são legítimas. Mas o que a gente vê aqui no princípio de todas essas coisas é o atendimento às famílias sacerdotais.
né? É claro que muitos se aproveitam disso. Em vários contextos ditos evangélicos, há esse mau uso dos recursos, de modo que os que se afadigam na palavra, os que estão na liderança, acabam enriquecendo às custas do pobre, do fiel, que ali entrega, por vezes, mais além do seu dízimo, né? O que é um erro, é um equívoco. Aqui na palavra de Deus não se defende o enriquecimento daqueles que servem no templo, executando esses serviços sacerdotais. Não é isso. É a manutenção, é a subsistência, né? E então, mas o que eu quero colocar é isso, é que talvez em razão de tanta deturpação, as pessoas hoje em dia são reticentes em ofertar porque têm recebido alimento espiritual, em dar os seus dízimos porque têm recebido o serviço espiritual que o pastor ou o presbítero, o servo de Deus, está ali pregando, aconselhando, visitando, dando atendimento às suas necessidades particulares, né? Geralmente a gente está mais disposto a contribuir financeiramente com algo material que a gente está vendo ali, do qual nós estamos usufruindo, né? Muito bem, onde eu parei? Versículo 19: Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Não sei se eu li aqui o 18. Deles foram registradas as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. E o versículo 20: Foi isso o que Ezequias fez em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e foi bem-sucedido. Então, Ezequias foi um homem, um rei primoroso no seu reinado. E agora vem o capítulo 32, um capítulo mais tenso da história do rei Ezequias. Depois dessas coisas e desta fidelidade, depois de Ezequias manifestar, né, tantas coisas excelentes diante de Deus, tanta retidão, tanta fidelidade, depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como os ribeiros, o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Então foi uma estratégia de guerra tapar as fontes de águas. Versículo 5: Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então,
Diante da invasão de Senaqueribe, Ezequias tomou providência para tapar as fontes, fortificou a muralha da cidade, pôs torre, juntou todo mundo e encorajou o povo, dizendo: conosco está o Senhor nosso Deus. Versículo 9. Depois disto, quando Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laquis, ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: a mensagem de Senaqueribe. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês confiam? Vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. E lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado à vista de todas as nações. Essa história também consta lá no segundo livro dos Reis e também em Isaías. Depois você pode ver lá em torno do capítulo 37. A doença também. Teve esse episódio triste aí, da doença de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Olha aí o que aconteceu no final. Pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. O pecado do rei acaba trazendo consequências para todo o povo. Porém, Ezequias se humilhou. Olha só.
Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então ele teve um período de arrogância, de soberba. Novamente ele se humilhou e Deus adiou então, né, a sua ira, né, não fez que a sua ira caísse sobre Ezequias e o povo nos seus dias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Olha só. Quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia, outro grupo, né, não era a Síria, lhe foram enviados para se informar a respeito de tudo que aconteceu, Deus o desamparou para prová-lo e saber o que havia no coração dele. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E Manassés foi terrível. Muito bem, agora vamos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Ele segue então sua carta dizendo: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: No tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês aqui estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Então ele está usando a primeira pessoa do plural, nós, mas
Talvez ele esteja se referindo aqui aos apóstolos em geral, ou a ele juntamente com Timóteo. Se não me engano, ele escreve essa carta junto com Timóteo, enfim, os líderes, né? Ele está dizendo, olha, o tempo todo nós estamos sofrendo por amor de vocês, nós estamos com o coração aberto para vocês, mas o afeto de vocês por nós não há um limite, né? Nós temos nos entregado completamente a vocês, mas vocês têm colocado limite no afeto por nós. Talvez ingratidão, falta de consideração que a igreja de Corinto estava tendo, né, em relação a quem tanto serviu aquela igreja, em relação àquele que atuou desde o princípio na formação daquela igreja. A igreja estava agindo de forma ingrata e com pouca consideração. Ele diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui do versículo 14 até o 18, a gente tem a impressão aqui que talvez parte da maneira como a igreja de Corinto agia se dava em razão da sua comunhão com os descrentes. Talvez fosse uma igreja mundana, nesse sentido de ter muitas correlações com os descrentes. E ele está mostrando, olha, não se ponham em jogo desigual. Em nenhuma dimensão da vida. Nem no casamento, nem nas sociedades comerciais, profissionais. Claro que é difícil, a gente não tem como viver numa bolha, né? Mas a gente deve preservar os limites com os descrentes. Agora, para com os crentes, o povo de Deus, nosso amor deve ser ilimitado. Esse texto é muito aplicável a questões, por exemplo, de casamento, né? Uma jovem ou um jovem que pretende se casar, às vezes tem dificuldade de encontrar alguém dentro do arraial da igreja, né? Dentro do povo de Deus. E aí acaba encontrando alguém para se casar, para ter algum relacionamento fora da igreja. E o que esse texto nos orienta é não devemos nos colocar em situação de julgo desigual. Uma coisa é, por exemplo, um casal de descrentes se casarem e depois um deles se torna cristão. O casamento, obviamente, não deve ser desfeito. Agora, quando um jovem ou uma jovem cristã ainda não se casou, constitui um pecado se casar com quem é um descrente. É claro que Deus pode ser misericordioso, pode reverter tudo isso, mas seria tentar o Senhor Deus, colocar Deus em tentação, acreditando que Deus vai mudar o coração, vai converter o coração do descrente, quando não há nenhuma garantia disso. Então, está aqui provavelmente uma das razões pela qual aquela igreja era tão ingrata, tinha tão pouca consideração pela liderança, pelo ministério do apóstolo Paulo e de outros. Talvez fosse essa comunhão que havia com os descrentes. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.